Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouco sobre o movimento social indígena no Brasil, que vai muito mais além do que lutas por terras. Ele é um movimento que representa a defesa da vida, da cultura e do direito dos povos originários. Os povos indígenas vivem no território brasileiro há milhares de anos. Com a chegada dos colonizadores, enfrentaram invasões de terra, doença, violência e tentativa de apagamento cultural. O movimento social indígena começou como a gente conhece hoje. Começou a se formar com mais força a partir da década de 1970, principalmente através das associações e organizações como a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A Constituição de 1988 foi um marco histórico, porque garantiu direitos territoriais e culturais. Mas, mesmo assim, até hoje, direitos ainda precisam ser defendidos. O objetivo principal desse movimento é proteger e demarcar as terras desses povos. Porém, nós não ficamos nessa parte só do físico, também temos a parte cultural e da espiritualidade desses povos. Além do mais, esse movimento também visa a saúde e a educação diferenciada, combater o preconceito indígena e proteger o nosso meio ambiente. E o mais importante de tudo que é apoiar os líderes indígenas na nossa política atual. Mas a luta não é fácil. O movimento enfrenta conflitos com o agronegócio e mineradores, a falta de políticas públicas efetivas, o racismo e até ameaças contra lideranças que defendem seus povos e territórios. Entre os símbolos mais marcantes do movimento estão as pinturas corporais, os cocares, os maracás e a bandeira indígena, que carrega cores e elementos ligados à natureza. Mas talvez o maior símbolo seja a própria terra, que representa a vida, história e resistência. Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana e eu vou te entrevistar. Qual é o seu nome? Eu sou Miton, eu sou da etnia Waikana do Amazonas. E é isso. Qual é a maior luta do movimento indígena hoje? A maior luta do movimento indígena, para mim, é o acampamento Terra Livre, que acontece todo mês de abril, onde povos de todo o Brasil vêm para cá, se reúnem aqui no DF para poder debater sobre as nossas lutas, sobre os nossos direitos e sobre muitas políticas e também a troca de cultura, né? Nem toda a cultura aqui dos povos indígenas no Brasil são parecidas, são iguais, né? Então, essa relação de conhecimento e de lutar pelas nossas lutas. E como você vê a relação entre a preservação da natureza e a vida dos povos indígenas? A preservação da natureza e a nossa vida, ela está conectada. Falando em natureza, tudo que existe aqui nesse mundo faz parte da natureza. O ser humano é natureza. E nós, povos indígenas, vivemos em harmonia com a natureza. Sabemos que nas águas, na floresta, na terra, vai ter seres vivendo, seres como a gente também. Então respeitamos bastante, né? E, além disso, fazemos parte da terra, né? A terra, ela é a nossa casa. Sem ela, a gente não tem onde viver, né? E é por isso que a gente luta bastante pela preservação da vida, né? Da vida em si, né? Não só das florestas. Sim. E quais são os principais desafios enfrentados pela comunidade? Os principais desafios em toda a cultura indígena é a invisibilização das nossas tradições, dos nossos conhecimentos. Nós, povos indígenas, temos conhecimento muito, mas muito avançado mesmo perante a vida, mas o Estado brasileiro ela não reconhece como é que fala? Como sabedoria, né? A nossa sabedoria ancestral, né? Nossos antigos, eles sabiam coisas que as pessoas hoje em dia não entendem sobre as tecnologias, sobre a preservação da natureza, e é isso que é muito invisibilizado para os povos indígenas, né? A gente não tem esse reconhecimento pelas nossas histórias, pelos nossos conhecimentos ancestrais. Sim, realmente. E qual mensagem você gostaria de deixar para quem está assistindo o vídeo? A mensagem que eu gostaria de deixar é que tudo nesse mundo existe vida, não só dos humanos, né? Mas dos animais, da floresta, da terra, da água. Quando a gente aprender a olhar para esses espíritos, essa vida, a gente vai entender por que o ser humano está aqui na Terra. Muito obrigada. De nada. Agora você pode explicar um pouco pra gente o contexto do memorial, o porquê? O Memorial dos Povos Indígenas, ele foi inaugurado em 1999 com um velório. Com um velório do indígena Galdino. Vocês conhecem essa história? Não conheço. O indígena Galdino é um indígena pataxó que ele veio para cá, para Brasília, para poder comemorar
o Dia dos Povos Indígenas, que é em abril. Só que quando ele veio para cá, para esse movimento que acontece aqui em Brasília, o lugar em que ele estava hospedado não aceitou. Não aceitou ele por ele ser indígena. E aí ele teve que procurar um lugar para dormir. Aí ele foi dormir na rua. Foi quando estudantes da UNB atearam fogo nele. Então a história do memorial ela começa num velório dele, mas não somente nesse ponto, né? Teve que morrer uma pessoa para poder inaugurar esse lugar. O memorial ele ficou quase 20 anos parado. Porque quando ele foi projetado pelo Oscar Niemeyer, ele projetou esse espaço aqui para ser dedicado aos povos indígenas. Mas esse espaço aqui, por quase 20 anos, foi um espaço de disputa política. Os políticos achavam que esse espaço aqui era muito bonito para ser dedicado aos povos indígenas e eles queriam colocar artes contemporâneas, né? Museu de artes contemporâneas. Só que o memorial, ele não deixou de ser nosso, né? Ele pertencia a gente, então esse espaço tinha que ser nosso. Então é quando veio 4 pajés para cá, e esses pajés, eles benzeram, né, toda a região daqui do memorial, e quando chegou a primeira exposição de arte contemporânea aqui, Brasília já não é de chover, né? Aí começou a chover, e choveu tão forte que as águas elas começaram a entrar por aqui. E aí toda peças de arte contemporânea que estavam por aqui, elas se perderam por conta da inundação que aconteceu durante esse dia. E a história do memorial, ela conta um pouco sobre isso, né? Sobre esse espaço de resistência, um espaço sagrado para a gente. Não é só um museu também, é um espaço onde as pessoas estão livres para conhecerem um pouco da nossa cultura, um pouco do nosso conhecimento, conhecer a diversidade dos povos indígenas. E é esse espaço onde conseguimos mostrar quem somos, né, em sociedade. Muito legal, muito obrigada. De nada. Como disse uma vez a liderança indígena, Heitor Krenak, enquanto houver floresta, haverá futuro. O movimento indígena nos lembra que a luta deles também é pela vida de todos nós. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau!